Esse é o nosso segundo episódio da nossa série Do Que Se Trata. Que a gente pega grandes obras que a gente gosta e destrincha pra você, de chava, linguagem de maconheiro, que eu não sou. E se você gosta do nosso canal e gosta dos nossos vídeos, considere apoiar a gente. Você pode apoiar pelo Catarse, você pode mandar um Pix ou você pode fazer uma contribuição no Valeu Demais aí, ou virar membro pelo YouTube, ou você pode simplesmente, sem gastar nada, porque dedo não gasta, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir as nossas dicas. Bom, hoje a gente vai tratar de uma obra, eu diria fundamental. Você diria fundamental, Tati? Essencial para a formação intelectual de qualquer brasileiro. Quiçá de qualquer ser humano. Afinal, se trata de um dos grandes mestres na periferia do capitalismo. Se trata de Machado de Assis e a obra que a gente vai falar é Dom Casmurro. Que eu vou deixar para a Tati fazer o resumo, porque eu não sou boba nem nada. Basicamente, Dom Casmurro é uma obra-prima da literatura brasileira, considerado de fato um dos 3 livros mais importantes de toda a história da literatura brasileira. E ele foi publicado em 1899. Então tá aí nessa virada de século. E é uma história aparentemente banal. Ela é meio uma bobagem, assim. Poderia resumir Dom Casmurro em 4 linhas. Menos de 1 minuto é possível falar do que se trata essa história. Mas eu vou tentar entrar em mais detalhes para nossa discussão ficar mais fértil depois, né? Então, basicamente, esse livro começa com o narrador, que é o personagem principal do livro, que se chama Bento Santiago, Bentinho, de agora em diante, e ele conta o porquê dele ter o apelido de Dom Casmurro, que é um sujeito fechado, e por que ele decidiu escrever um livro. Isso é bem importante. Ele decidiu escrever um livro, segundo ele, para tentar juntar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então ele é um sujeito que está velho, mandou reconstruir a casa em que ele viveu a infância toda em outro bairro, que já dá uma noção da classe social a que ele pertence. E o segundo motivo para ele decidir escrever um livro é ele está entediado e ele quer treinar para uma obra de maior fôlego. Ou seja, a gente tem 2 razões aí interessantes, né? Uma razão poética, eu quero recuperar minha vida feliz da infância, da adolescência, e o outro motivo, um motivo bem pragmático, que é um velho burguês entediado, treinando para um livro maior. E aí ele começa a contar, quando ele era adolescentinho, ele tinha 13 na verdade, ele ouve uma conversa atrás da porta, um agregado da casa, o José Dias, falando para a mãe dele, Dona Glória: escuta, você quer mesmo cumprir sua promessa de mandar o Bentinho para o seminário? É importante você mandar agora, porque ele tá de namoro com a filha do vizinho. E aí o Bentinho se assusta e fala: meu Deus, eu estou de namoro, eu estou apaixonado, é isso então? Assim, ele acha que o José Dias fez uma grande revelação para ele mesmo. Ou seja, ele está se pintando como um sujeito ingênuo. Aí ele vai correndo para falar para Capitu: Capitu, estamos namorando, é isso mesmo? E que isso que vivemos é amor? E Capitu já tá riscando o nome dos dois no muro da casa. Eles ficam se olhando e tal. E basicamente a Capitu disfarça bem quando o pai dela chega. Isso é um dado importante. Ele fala: nossa, Capitu era mais mulher do que eu era homem. Como é que habilidade. Eu fiquei lá, feito um pato na parede, e ela disfarçou bem pro pai. Bom, em resumo, eu estou detalhando esse começo porque isso já dá o tom mais ou menos de como vai ser a história. A partir daí, o Bentinho vai contando como se desenvolve esse namoro com a filha do vizinho, essa jovem chamada Maria Capitolina, de agora em diante Capitu, que é filha de um funcionário público, meio de baixo escalão. O Bentinho, ele é de uma classe privilegiada, como eu falei. Então, na casa dele mora a mãe, a Dona Glória, que é viúva. O pai era fazendeiro, deixou de ser fazendeiro e foi para a corte, no Rio de Janeiro, para ser deputado. E em volta dela gravitam todos os tipos de parasitas sociais, de alguma maneira, que são os agregados ali, que são justamente o José Dias, uma prima, chamada Prima Justina, o tio
Cosme, tem o padre que vai jantar lá toda semana, e você vai percebendo como essa é uma família muito representativa da elite brasileira desse século XIX. E como o Bentinho é um filhinho da mamãe, né? Bentinho é o queridinho da mamãe. Isso vai ser muito importante porque existe uma localização de classe. A Capitu é filha de um funcionário público de baixo escalão. O sapato dela tem um remendo, o espelhinho tem uma trinca. A cena do primeiro beijo da Capitu do Bentinho é uma cena antológica, em que ele está trançando o cabelo dela, fala que desejava que ela tivesse os cabelos tão longos como o da Aurora, para que ele nunca parasse de trançar. Aí ela se inclina para trás e se oferece para o beijo. E aí tem esse beijo que depois foi imitado pelo Homem-Aranha, que é um beijo meio de ponta cabeça, assim, né? E os dois vão namorando, vão se trocando juras de amor, até que a mãe o manda para o seminário para se tornar padre. E ele fica lá planejando como sair para casar com a Capitu e tal. No seminário, ele conhece um amigo com quem ele tem relações muito próximas, muito íntimas, chamado Ezequiel Escobar. E aí tem toda aquela narrativa da vida cotidiana ali, as saídas dele do seminário para encontrar a Capitu. Enfim, o Bentinho e o Escobar acabam saindo do seminário, sem se tornarem padres, fizeram tipo ensino médio no seminário. Logo em seguida, após faculdade, Escobar, que era comerciante e tal, se casa com a melhor amiga da Capitu, a Sancha, e o Bentinho se casa com a Capitu. Eles vão viver aquela vida feliz ali de dois casais amigos, um vai jantar na casa do outro e etc. O Escobar e a Sancha têm uma filha, dão lá pro Bentinho e pra Capitu batizarem. Logo em seguida, Capitu e Bentinho têm um filho, que eles dão o nome de Ezequiel, em homenagem ao Escobar, e é um menino que vai crescendo, muito divertido, que imita o jeito dos outros andarem, falarem, imita o tio, imita o Escobar. E aí, numa noite fatídica, o Bentinho e a Capitu vão à casa de Sancha e Escobar para combinarem uma longa viagem de navio Europa que eles vão fazer, etc. E o Bentinho tem pensamentos obscenos com a Sancha. Um crush. Ela é um crush pela Sancha. Vão para casa e no dia seguinte amanhecem com a terrível notícia de que Escobar havia morrido afogado. Ele era todo atlético, nadava na praia e tal. Teve uma ressaca, o mar, e ele morreu. E aí que começa um turbilhão, que é, no velório do Escobar, o Bentinho tem uma crise de ciúmes da Capitu, dizendo que ela olhava pro defunto com olhos de viúva. E ele não consegue nem fazer o discurso dele no velório, de tão possesso que ele tá pelos ciúmes. E a partir daí, ele entra numa pira de que o filho dele, Ezequiel, é a cara do Escobar e que, portanto, não é filho dele. Que ele havia sido traído, que Capitu é uma adúltera. Isso é uma mudança de chave na história, porque tá todo aquele romance idílico da adolescência, taranã, e de repente começa uma queda vertiginosa para essa suspeita e posterior certeza absoluta de que Capitu era adúltera e que o filho não era dele. A Sancha sai da história e ele começa as maquinações do que ele vai fazer com essa traição. E aí ele decide que ele vai se matar. Vai até uma farmácia, compra um veneno, vai até a casa da mãe para se despedir, aí aproveita para ler o jornal, que já me levanta uma suspeita, né? O cara tá... Bom, enfim. Ele descobre que tá passando, tá em cartaz, a peça Otelo, do Shakespeare, sobre a qual ele diz: nunca tinha assistido, mas sabia do que se tratava e estimei a coincidência. Porque Otelo é uma peça, é importante isso, tá? Perdão pelo parênteses. Mas Otelo traz a história de um general mercenário, um mouro de Veneza, que é o Otelo, que se casa com a filha de um doge de Veneza, chamada Desdémona, e eles vão para a guerra. Nessa equipe do Otelo, tem um sujeito que é o pior dos vilões do Shakespeare, porque ele é muito mau e muito manipulador. Se chama Iago, que começa a peça, inclusive,
falando para a plateia, eu não sou quem eu sou. E ele vai manipular o Otelo de maneira a despertar nele a absoluta certeza de que Desdémona era adúltera e que estava traindo ele com um outro sujeito, um capitão, sei lá o que ele era do exército, chamado Cássio. E o Otelo cai nessa manipulação do Iago de que a Desdémona tinha sido infiel e ele, enlouquecido pelos ciúmes, mata Desdémona para depois, como em toda a tragédia do Shakespeare, descobrir que tinha feito cagada e se matar, e matar os outros. Enfim, guardem isso. Qualquer pessoa entende que o Otelo fala, no final da peça, inclusive, que o ciúme é um monstro de olhos verdes. Aí eis que o Bentinho resolve ir assistir Otelo antes de se matar e sai da peça com absoluta certeza de que não era ele, mas a Capitu que devia morrer. Ou seja, o Otelo fez ele achar que a solução era matar a Capitu e não se matar. Ele não vai fazer isso. Ele pensa em envenenar a criança, chega a colocar veneno no café e estender para o filho, acaba dando um tapa na mão do filho antes dele beber, e aí fala, você não é meu filho. E a Capitu fala, como assim, Bentinho? Tem uma cena dramática, eles se separam, ele manda a Capitu e o filho para a Europa, basicamente não aparecem mais. Mais tarde ele vai dizer só, então, já disse que a Capitu morreu? Pois bem, morreu, está enterrada. Algum tempo depois o filho vai visitá-lo, ele fica assombrado com a semelhança que ele tem com o Escobar, o filho vai embora. Algum tempo depois ele recebe a notícia de que o filho havia morrido. Quando recebe as despesas do funeral, ele fala, pagaria o dobro para não tornar a vê-lo. E pronto, acabou a história. Este é Dom Casmurro. Ele termina com a seguinte frase, vamos agora à história dos subúrbios. Lembra que ele falou lá no começo que esse livro era um treinamento para ele escrever algo de maior fôlego, e tá aí, é isso, tá bom. Este é o enredo de Dom Casmurro. Ele é um enredo bobo. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Dom Casmurro é que sempre a pergunta gira em torno de Capitu traiu e não traiu. E isso, na verdade, é uma pergunta que se reflete na história da crítica literária, né? Porque o Machado de Assis, muito habilmente, enganou por quase 60 anos, toda a crítica que achou que era um romance sobre traição. E não é um romance sobre traição, e precisou vir uma gringa para falar isso para nós, né, Tati? Contextualize isso. Qual que é o grande problema? Esse é um livro narrado em primeira pessoa. Ou seja, a gente só tem acesso ao que o Bentinho está contando pra gente. O Bentinho não, né? Na verdade, o Dom Casmurro, porque é um velho amargurado contando a história. É o velho, não é o Bentinho. E ele conta o que ele quer contar, como todo narrador em primeira pessoa. Por isso que eu comecei falando da motivação do livro. Porque existem livros em primeira pessoa, como São Bernardo, do Graciliano Ramos, em que o sujeito está narrando como uma confissão, como uma maneira de redenção, de libertação dos erros, enfim. Não é o caso aqui. Esse sujeito, esse narrador, ele não é um narrador confiável. E as pessoas confiaram nele e compraram a história do adultério da Capitu sem se atentar para um detalhe que esta crítica americana, chamada Ellen Caldwell, em 1960, ela escreveu um livro chamado Dom Casmurro, o Otelo Brasileiro, em que ela pega e fala, mas, por favor, isto não é uma história de adultério, isto é uma história de ciúmes. Porque a única perspectiva que a gente tem é a perspectiva do Bentinho, e o Bentinho é um sujeito que distorce a realidade. Lembrando que o Bentinho é advogado, né? Ele se forma em direito. Bentinho né? é advogado, exato. E ele tem uma oratória excelente, porque, veja, ele tem toda uma formação eclesiástica e uma formação do direito, assim, igreja e sistema jurídico, os mestres da manipulação. Por que ele é um manipulador? Por que ele distorce a realidade? Com que grau de certeza a gente pode falar que ele distorce a realidade? A chave está no Otelo. Por isso eu detalhei um pouco naquela cena em que ele vai assistir Otelo. Porque qualquer pessoa com mínimo de razoabilidade sabe que a lição que se tira de Otelo eu posso estar errado. O meu ciúme, a minha certeza, a minha convicção, elas podem dar merda. É isso que o Otelo fala no final. Ele mata Desdémona para logo em seguida alguém virar para ele e falar, não é nada disso, ela foi fiel a você. E isso é a tragédia, né? A tragédia do ciúme. E o que o Bentinho entende disso? O Bentinho entende, no momento que o Otelo está sufocando a Desdémona, chamando ela de a puta de Veneza, sufocando ela com uma almofada, o público aplaude. E ele fala, nossa,
Se o público aplaudiu Otelo matando Desdémona, que era inocente, o que não faria comigo matando Capitu, que é culpada? E aí a Ellen Caldwell fala, peraí, é óbvio que ele está confundindo e distorcendo ao bel prazer dele essa cena. Não dá para ler Otelo desse jeito que ele está lendo. E 2, ele está confundindo as pessoas aplaudindo a cena, a atuação dos atores, sei lá, músicos, cenário, sei lá. Ele confunde as pessoas aplaudindo a cena com as pessoas aplaudindo a ação do Otelo, matando a Desdémona. O que seria, né, absurdo, embora a gente no Brasil hoje veja um monte de gente aplaudindo genocidas e feminicidas e assassinos, estupradores. E a Ellen Caldwell vai falar isso, falar, peraí, em todos os outros momentos, quando ele narra, não dá para eu saber porque são personagens ficcionais, são cenas que existem na cabeça do narrador. Agora aqui eu tenho um parâmetro da realidade, eu conheço Otelo, e não dá para interpretar Otelo desse jeito. E se ele distorceu neste grau a cena, manipulou a cena toda do teatro a ponto de fazê-lo acreditar que é Capitu que tinha que morrer, e se ele confunde a realidade e a ficção desse jeito, isso prova um estado de delírio dele, do ciúme e de manipulação dele, que deve estar presente no resto da obra. Então esse narrador não dá para confiar. Isso tem algumas implicações muito boas, assim. Por exemplo, quando você se referiu à trama, você fala que na hora do enterro do Escobar tem uma virada e ele começa a sentir ciúmes. Mas a gente está lendo um cara que está escrevendo posteriormente, então toda a narrativa dele também é conduzida de veja como eu era feliz até eu perceber no ciúme. Mas é um Dom Casmurro corroído pelo ciúme escrevendo, então toda a narrativa anterior de felicidade, de quanto ele era ingênuo, de quanto a Capitu era dissimulada, com olhos de cigana oblíqua, olhos de ressaca, também é questionável. Aí tem outras coisas, assim, que cada vez que você lê o livro, você vê a genialidade do Machado de Assis em pequenos detalhes. Primeiro, ele chama Bento Santiago, e o personagem que conduz a trama do ciúme em Otelo é o Iago. Segundo, ele sempre se refere aos olhos da Capitu como olhos de ressaca, não olhos de ressaca porque ela estava bêbada, de ressaca, mas olhos de ressaca do mar, olhos que puxam. Ele vai se referir isso de modo muito sutil, dizendo, nossa, os olhos dela são muito atrativos, são olhos de ressaca, e o Escobar morre afogado numa ressaca do mar. Tem vários pequenos detalhes que você vê que vai conduzindo pela genialidade do Machado de Assis, que se transfere para a genialidade do narrador, que vai te conduzindo para essa leitura. E eu acho que o mais interessante, é que daí fazendo uma análise sociológica disso tudo, é que todo mundo caiu no papo do Bentinho por uma questão também de classe, né? Um homem, filho da classe que ele é, não sei o que, ele nunca poderia estar mentindo, ele é confiável. E o Machado de Assis deve ter ficado 60 anos rindo no túmulo de como ele pregou essa peça, e precisou vir uma mulher da gringa para dizer, bicho, vocês estão bêbados. Não é essa a leitura. E é por isso que quando a gente reduz o Dom Casmurro traiu ou não traiu, é uma bobagem, porque o livro é muito mais genial do que isso, e a questão não é nem se Capitu traiu ou não traiu, que a gente nunca vai saber, porque a gente não tem a voz da Capitu. É impressionante o quanto esse livro também é um retrato do Brasil, um retrato às avessas, porque é a narrativa de um homem branco de classe alta sobre todo o resto, o quanto isso reflete todo o resto da sociedade brasileira. A relação com os agregados, a relação com os próprios escravos. Toda a sugestão de que Capitu, na verdade, era uma interesseira, que estava dando um golpe do baú. Toda a sugestão de classe, né? Tudo leva a crer que ela está dando um golpe do baú, ainda por cima trai. Tem uma coisa perversa dessa manipulação, que é, como ele está narrando a posteriori, sendo já um velho, sabendo o desfecho de tudo, todas as características da Capitu que ele apresenta como positivas, na verdade, são as peças da acusação dele. Eu vejo isso como um grande testemunho de acusação dele, porque, então, aquilo que tinha sido maravilhoso, ela saber disfarçar quando o pai chega, saber disfarçar quando a mãe quase flagra o beijo dos dois, vai se tornar a grande explicação. Ele diz que essa Capitu adulta, ela estava dentro da Capitu menina como uma fruta está dentro da casca. Lembra? Olha só, por que garante que ela não está mentindo agora? Ela sempre foi mentirosa. Ela sabia disfarçar. Ela enganava o pai e a mãe, porque não
estaria me enganando agora? Tem uma perversidade nesse narrador também, e a gente se sente trouxa, a gente se sente o Otelo. Ele coloca a gente no lugar do Otelo. Ele é o Iago, inclusive tá no nome dele, e Machado de Assis cuida muito dos nomes. Os nomes do Machado trazem muitas pistas. Então ele tá chamando o cara de Bento, Santo, Iago, num texto que menciona claramente Otelo. É impossível não fazer a ligação. E o Iago é o manipulador. Assim como o Iago manipula Otelo para achar que a Desdémona é adúltera, o Bentinho manipula nós, leitores, para achar que a Capitu é adúltera. Essa triangulação que ele faz, que ele conversa com a gente, é assombrosamente boa, né? É maravilhoso. Das pessoas que falavam que Machado de Assis é o mestre do romance psicológico, que ele não fala da realidade social. Puta, tem um conflito de classe, um retrato muito preciso dessa elite babaca, escravista e infantilizada que a gente tem até hoje. Isso é o assustador. Até hoje, com as pessoas perguntando, Capitu traiu ou não traiu? Eu tenho uma raiva dessa pergunta, se soubesse. Dizer o seguinte, que quem quiser ver uma boa adaptação do Dom Casmurro, por incrível que pareça, tem uma boa adaptação da Globo. Uma minissérie, acho que são 5 ou 6 episódios, tem no YouTube, adaptado pelo Luiz Alberto Abreu, que é um dos grandes dramaturgos brasileiros ainda vivo, responsável, por exemplo, por Hoje é Dia de Maria, e é uma adaptação muito interessante, porque é um pepino adaptar, porque a gente tem um narrador em primeira pessoa, e o teatro não tem narrador, mas eles conseguem fazer isso brincando, né? O teatro e a dramaturgia não tem narrador, e eles colocam exatamente isso como um grande teatro. E Maria Fernanda Cândido faz a Capitu adulta, esteticamente é perfeita, que é uma mulher linda com olhos de ressaca. Atriz não diria tanto, mas tá ali, não é grande a participação, a maior parte da participação ela é criança, a menina é boa. Então fica aí, procura no YouTube, tem, chama Capitu, adaptação da Globo. Trilha sonora maravilhosa, inclusive. Trilha sonora é ótima. Não, eu achei um primor essa adaptação, ainda mais porque eu gosto muito de adaptações de livro para teatro e para roteiros, e isso é um pepino. Como que você passa a linguagem, né? Não só a história, não só o enredo, porque é isso que a Tati falou, a história do Dom Casmurro é uma história idiota. O bacana são todas essas... Todo esse jogo que ele faz mesmo, essa encenação que ele faz pra gente. É, de fato, uma ótima adaptação. Bom, mas enfim, esse foi Dom Casmurro. Você pode comentar aí embaixo pedindo, né? O que mais você quer que a gente comente? Desse jeito, na medida do possível, que a gente conheça, que esteja no nosso arcabouço, no nosso alcance, a gente comenta. É isso então. Muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo. Manda pras pessoas. Quando as pessoas perguntar Capitu traiu ou não traiu, você manda esse vídeo por gentileza, que é um bom resumo.